Está no ar mais um episódio do programa Passaredo, em que fazemos entrevistas e debates com personalidades sobre o mundo em que vivemos e encaramos. Eu sou o apresentador do programa, Luan Sayeg Michelazzo. E antes de mais nada, quero pedir para vocês clicarem no like e se inscrever no canal Baruch Comunicações, que abriga aqui o nosso programa. O tema do programa de hoje é a produção de conhecimento e praxis nas ciências humanas. As ciências humanas, elas têm como foco o estudo do ser humano na sua relação com as diferentes esferas de investigação sobre as dimensões humanas, e, portanto, é constituída por um leque abrangente de áreas sobre do saber, como a história, a política, a sociologia, a antropologia, a educação, a filosofia e a geografia humana. O vasto conhecimento produzido no campo das humanidades, ele dá oportunidade para todos se apropriarem das vivências, das técnicas, da cultura, da organização social e dos modos de produção específicos no decorrer da história. E isso permite a gente a compreensão do momento que a gente está inserido e a possibilidade de nos assumirmos como protagonistas do nosso próprio destino e ser parte integrante da história social. No atual contexto econômico, as ciências humanas vêm contribuindo ativamente no desvendamento das relações sociais, com a explicitação das suas contradições e a possibilidade de sua superação, promovendo o avanço da melhoria das condições de existência, seja nos estudos relacionados às questões agrárias e ambientais, seja as questões políticas, econômicas e sociais. Para debater o assunto de hoje, eu vou chamar aqui a nossa primeira convidada, a Ana Cristina Juvenal da Cruz, que é professora adjunta na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, no Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Olá, Luan, a todas as colegas e os colegas que estão conosco aqui nessa transmissão e todas as pessoas que terão a oportunidade de ouvir depois em outro momento. É um grande prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Então, eu trouxe, na verdade, alguns pontos um pouco mais gerais, vamos dizer, para ir ao encontro do tema que nos reúne hoje, e para que a gente possa também conversar com todas as pessoas que estão aqui, e posteriormente em outras oportunidades, as quais as pessoas poderão ouvir aquilo que nós estamos discutindo aqui. Me parece importante pensar a partir da temática geral, que é a produção de conhecimento em ciências humanas, né, de pensar a centralidade das humanidades no lugar da universidade, sobretudo da universidade pública, que é onde eu me encontro, né, como professora na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Então, pensar um pouco a função social da universidade, sobretudo nesse contexto em que muitos autores e autoras chamam de contexto neoliberal. Também um outro ponto que é muito próprio à minha experiência agora, que é a questão da gestão universitária. Eu hoje sou diretora do Centro de Educação em Ciências Humanas, do campus aqui de São Carlos. A Universidade Federal é composta, né, o seu organograma de funcionamento é por centros acadêmicos, e eu hoje já estou na segunda gestão como diretora do Centro de Humanidades do campus de São Carlos. Então, um pouco essa experiência da gestão um pouco atravessa esse lugar em que eu me encontro. E, por fim, pensar a educação, que é minha área de atuação, universidade e ações afirmativas, e também o debate sobre uma educação antirracista, que é o tema que eu trabalho como um tema de pesquisa, um pouco da minha produção intelectual. Então, são um pouco esses três pontos que me parecem importantes de serem trazidos aqui. Eu acho que no primeiro ponto, que é sobre a função social da universidade e como essa função social vai se constituindo historicamente e como hoje ela adquire uma centralidade com alguns elementos importantes, dado o nosso contexto local e também o nosso contexto global, é importante retomar a própria função e ideia da universidade, né? Em geral, a gente atribui o modelo da universidade, tal como a gente conhece, a forma Humboldtiana, alinhamento da atividade de pesquisa à prática pedagógica. Mas nós já temos indícios e de estudos mais contemporâneos de que talvez as primeiras experiências com esse nome de universidade, elas se dão na região que hoje é conhecida como Mali, que é um estado no continente africano, muito antes do século XII,
E aí a experiência era essa experiência de um lugar de passagem de vários povos e destinada à troca e circulação de saberes. E o nome desse lugar é Timbuktu. Então hoje a gente tem um pouco essa atribuição de que esse modelo, essa ideia de ter um espaço no qual circulam várias ideias e que o debate se dá, ela também se coloca nesse local que é Timbuktu, no Mali, no continente africano, o que nos dá um outro ponto importante, a partir um pouco desse debate que a gente tem endossado no que se refere à universidade, ao lugar da universidade. E aí, como essa ideia de espaço de troca e constituição de saberes, ela se vincula àquilo que vai ser denominado de universidade, na verdade, como um lugar de projeção de múltiplas formas de vida. Então, há no espaço da universidade a junção de valores, modelos e problemáticas atinentes às sociedades nas quais esses espaços estão inseridos. E aí, a questão da função social da universidade vai adquirindo essa roupagem ao longo do tempo histórico, na medida em que nesse espaço vão habitar as pessoas que vão pensar os problemas sociais, os desafios históricos dos nossos tempos. E parece importante a gente chamar atenção para essa colocação no qual a universidade vai se constituindo e, sobretudo, no atual contexto no qual a gente verifica, já há algum tempo, na verdade, algumas discussões e alguns termos que são sempre muito utilizados para dizer que a universidade está em crise, né? E aí, consequentemente, a gente vê também a palavra crise ser atribuída para uma série de outras experiências sociais, vamos dizer assim, mas talvez cabe a nós perguntar, e acho que essa é uma pergunta importante das humanidades, é a gente perguntar qual foi o momento histórico no qual nós não estivemos em crise. Se a gente pensar, sobretudo, a partir do advento do capitalismo, como é que o capitalismo se alimenta de crises, ele se estrutura por crises, e como nós vamos um pouco sendo incorporados no interior dessa linguagem, e como é que isso vai impactar a universidade. Então, nesse contexto, as universidades, sobretudo as universidades públicas, e aí eu chamo bastante atenção para a universidade pública, não apenas pelo fato de eu estar na universidade pública, mas porque a universidade pública tem sido ainda, acho que talvez com outros elementos, um espaço de disputa. Durante um bom tempo, o ensino superior foi constituído como um espaço de formação das elites, sobretudo no contexto brasileiro. E com as políticas de ampliação e a entrada de outros grupos, sobretudo pelas políticas de ação afirmativa, a universidade também se modifica. E, a meu ver, e acho que todas as pesquisas sobre as universidades nos últimos tempos têm apontado isso, a universidade melhorou, né, no sentido de que a entrada dessas pessoas modifica não apenas os problemas, mas também os caminhos que a universidade oferece. E acho que essa é uma função importante nesse sentido de uma formação social da universidade, da função social da universidade, porque ela permite, como espaço de reflexão e de crítica, de que essas ideias se encontram, de que elas possam ter um espaço de circulação próprio, e que esses conflitos e problemáticas, ao serem apresentadas, ao serem também ensinadas, elas apontam as lutas necessárias para uma real transformação social. E acho que esse ponto é um ponto importante na medida em que todas nós e todos nós vivenciamos uma experiência, eu não diria inédita no curso da história, mas acho que no contexto brasileiro, talvez com alguns elementos novos. Quando nós, há muito pouco tempo atrás, né, na última gestão que nos governou no país, as universidades públicas foram brutalmente atacadas. E é importante a gente fazer um destaque, porque as universidades foram brutalmente atacadas, e dentro das universidades, as humanidades foi a área científica mais atacada. Todas nós lembramos todas as ameaças que nós sofremos, todas as indicações de filmar a sala de aula, de filmar o trabalho dos professores, das professoras, desde a educação básica até o ensino superior, daquilo que foi dito de fechar determinados departamentos de determinadas áreas de saber, como sociologia, filosofia. Então, nós ficamos estupefatos e estupefatas diante daquilo que estava ocorrendo conosco, o que também nos permitiu, de alguma forma, pensar qual é o nosso lugar. Acho que
aquela experiência, ainda que brutal e violenta, ela também nos possibilitou a gente entender qual é a nossa função e qual é a nossa força. Porque aquelas pessoas que nos atacavam, né, e ainda atacam, se a gente pensar também um contexto mais global, a gente está vendo o que está acontecendo com as universidades dos Estados Unidos e quais são os temas considerados perigosos, aí com todas as aspas, a gente sabe muito bem o que isso significa. A gente sabe que esses temas, os perigosos que devem ser retirados recursos, ou os que fazem a doutrinação, como nós escutamos muito, estão sobretudo nas humanidades. Então, acho que esse é um ponto importante, de que isso permitiu também uma espécie de rede global de discussão e de pensamento a respeito da nossa função, do nosso papel como área científica. E também da nossa importância, no sentido de que a gente possibilita, ao colocar essas questões, as humanidades permitem um pensamento, permitem uma discussão importante, e acho que talvez isso explique também por que nós fomos tão atacados e atacadas, né? Por fim, o eixo que eu gostaria de ainda trazer, né, articulando a questão da gestão universitária, é de que agora a gente tem uma discussão, um desafio muito significativo, né? A gente sabe de todas as nossas limitações financeiras, toda a questão orçamentária que impacta as universidades, né? Algumas tratativas, algumas estratégias. Há pouco tempo a gente passou pela experiência da tentativa do Futurice, que era uma ideia de universidade empreendedora. Boa parte das universidades foi a público contrária àquela política que estava sendo apresentada, mas como também as limitações orçamentárias fazem com que essas ideias acabem entrando por outras vias, né? E acho que isso tem um impacto no terceiro ponto que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse conversar depois, que é o do lugar da universidade a partir dessa abertura com as políticas de ação afirmativa e com o debate das diversidades, das diferenças, e aí especificamente com o que eu trabalho, que é o antirracismo. E acho que se a gente identifica esse debate sobre a função social da universidade, né, essa ampliação também tem esse impacto, porque se esse espaço antes era destinado apenas às elites, à formação dos grandes quadros das elites nacionais, isso muda, não esse objetivo, mas talvez esse contexto muda, porque a presença dessas pessoas, elas modificam as perguntas, elas modificam as metodologias, elas forçam que o conhecimento científico se modifique a partir da presença delas, né? E acho que essa presença, ela nos coloca as questões para o tema que nós também estamos discutindo hoje, é de que a gente precisa colocar a questão de como essa estrutura precisa, na verdade, ser decomposta, essa a qual a gente sempre chama ou escuta dizer que está em crise, que talvez ela precise ser, de fato, decomposta. E acho que a presença dessas pessoas, de alguma forma, faz as questões serem colocadas nesse lugar, a partir do que, como não só a presença física dessas pessoas nesses espaços modificam as salas de aula, né? Hoje muito mais, mas ainda a gente tem limitações no que se refere ao corpo docente, ao corpo técnico-administrativo, a gente também tem limitações no que se refere ao corpo de pessoas nos espaços de poder também das universidades, né? Eu disse que eu sou diretora de um centro de educação em ciências humanas que completou 50 anos e que eu sou a primeira mulher negra a ocupar a diretoria desse lugar, e outros centros que compõem também na minha universidade ainda não tiveram a presença de pessoas negras. Então, acho que isso também é uma questão que nos coloca um desafio contemporâneo. Acredito que a importância das humanidades nessa discussão adquire uma outra estatura, na medida em que elas permitem a colocação dessas ideias, né, e das limitações da nossa imaginação social, econômica e política, artística e estética, que são colocadas para nós agora. Então, acredito que as humanidades adquirem um status muito elevado. A gente costumo sempre dizer aqui que a gente tem articulação com as outras áreas científicas, mas não se faz ciências, não se faz saúde sem corpo, não se tem técnica sem corpo, né? As chamadas ciências duras, eu costumo dizer que a gente faz as ciências moles, e a gente, com as ciências moles, a gente coloca essas questões em curso, e acho que isso abre um bom caminho
para que a gente discuta qual é o nosso lugar e qual é a nossa função agora nesse contexto contemporâneo. Acho que com isso eu encerro por aqui, agradeço e vou continuar por aqui para a gente conversar com os outros colegas. Agradeço muito, obrigada. Ok, Ana, muito obrigado, viu? Então agora eu vou chamar o Silvio Carneiro, que é professor de filosofia na Universidade Federal do ABC, com investigações na área de políticas de educação e psicologia da educação. Valeu, Luan. Agradecer para todos da equipe desse podcast o convite, um tema super interessante e instigante, né? A gente fala muito das humanidades e tal, mas pouco se para pensar sobre o impacto dela, né, na formação. Então eu acho que é um ponto muito interessante, assim, muitas das coisas que já foram mencionadas pela Ana, estou de total acordo, né, essas mudanças todas que a gente passou, e os ganhos que a gente teve com políticas afirmativas e tal, realmente são surpreendentes, né, só um dado para dar continuidade, mas não é periférico, mas é mais para manter esse link com a Ana. Depois volto e falo um pouco mais sobre mim e sobre a perspectiva que eu quero trazer aqui, né? Muito interessante, a gente trouxe, no caso da UFABC, que é onde eu trabalho, né, na Federal do ABC, São Bernardo, São André e São Caetano, né, além das outras cidades do grande ABC, uma região metropolitana, uma universidade recém, né, construída em termos de tempo histórico da universidade, tem lá seus quase 20 anos, e a gente fez diversas disciplinas, né, a gente tem um núcleo forte sobre gênero e sobre a questão de raça. Tivemos muitas discussões sobre a matemática africana, por exemplo, e sobre engenharias que venham da África, né, dos saberes africanos, dos saberes tradicionais. Então, isso é um ganho muito grande que vem dessas articulações, né, com essas temáticas que vêm das humanidades, e dessa abertura que as humanidades têm em relação a outros saberes, a outras epistemologias, né? Aqui a gente às vezes chama de epistemologias do Sul. Então é muito interessante ver uma modificação. Isso traz incômodos, digamos assim, para os modos tradicionais, entre aspas, da nossa universidade, mas são incômodos positivos, né, que trazem conhecimentos novos, críticos e tal. Então, já anunciando aqui, né, eu acho que é um ponto super importante, porque uma das coisas que mais me instiga quando entrei na universidade e fui para o campo da filosofia, né, que é de onde eu vim, né, é esse lugar das humanidades de estar sempre em contexto, né, estar sempre num diálogo contextualizado, de estar sempre pensando no presente, né. Isso sempre me chamou muito a atenção. Isso coloca aí em questão um ponto que eu gostaria de colocar aqui de antemão, um pouco essa ideia, né, de que a universidade tem atualmente, de que além do tripé de pesquisa, ensino e extensão, né, o fato da gente fazer pesquisa, o fato da gente ter aulas e formar novas gerações, e ao mesmo tempo de abrir espaços com a comunidade, como esse podcast, né, existe também a ideia de inovação, né, então, que é muitas vezes articulada com a ideia de tecnologia e tal, né. E aí é muito interessante ver a cegueira que paira sobre as humanidades, como se as humanidades fossem algo empoeirado, né, antiga e tal, e nunca inovasse, né, porque o que inova é tecnologia, né, nessa cabeça que nós temos, de uma racionalidade instrumental, né, das coisas que operam, né, e pouco se vê a quantidade de novos saberes e inovações que, por exemplo, os saberes tradicionais, quando são incorporados para a universidade, traz, né? Então, é muito interessante de ver nessa dinâmica, né, como que o papel das humanidades, ela como bem disse a Ana, né, ele tem um lugar dentro das universidades muito importante, assim, que não se trata só de formar especialistas nas áreas, mas de também trazer um certo contexto histórico, um contexto
psicológico, eu diria, filosófico, sociológico, enfim, de todas as áreas que as próprias humanidades trazem, que incorporam em diálogos com outras áreas também, das tais ciências duras, né? Então, como que é importante a presença das humanidades dentro desse corpo, né, da universidade? Eu diria o seguinte, né, queria talvez pensar um pouco, né, a boa pergunta da Ana, né, quando que a universidade não esteve em crise, né? Eu acho que a gente teve vários processos interessantes na nossa formação das universidades, né? A gente tem aí alguns elementos laboratórios que foram pensados para criar a elite, né, da universidade. Quando bem se viu, né, a gente vê um pouco a história da USP, ela serviu justamente pelo contrário, né? Claro, tem muito elitismo dentro das universidades, não vou negar isso, mas veja, a gente conseguiu produzir intelectuais do nível de Chico de Oliveira, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Milton Santos, Marilena Chauí, só para citar alguns da velha guarda, né? E Paulo Arantes, enfim, você vê hoje, né, uma entrada de uma antiga geração, né, que reverbera até hoje nos nossos discursos, né? E veio de uma universidade criada pela elite, né, mas que dentro disso tem um germe crítico, né? E as humanidades, ela tem, sem tirar a possibilidade de existir isso, por exemplo, na física, na química, em outras áreas, né, nas próprias engenharias, né, não é privilégio, a crítica não é privilégio das humanidades, mas as humanidades, elas ressaltam o aspecto crítico, né? Um pouco da minha trajetória no interior dessa discussão. Na verdade, quando eu me aproximei da filosofia e aos poucos fui me aproximando daquilo que se chama teoria das ciências humanas, uma das linhas importantes do meu pensamento vem da Escola de Frankfurt, né, que é justamente aquilo que se chama de teoria crítica. E foi um movimento muito importante que surgiu da Alemanha, né, que ficou famosa assim como Escola de Frankfurt, né. Na verdade, foi porque eles foram todos exilados quando, infelizmente, alguns não conseguiram escapar, como Walter Benjamin, do fantasma do nazismo, né? Fantasma não, né? Uma coisa bem real. Eles foram para os Estados Unidos, então lá nos Estados Unidos eles falavam, esse pessoal é da Escola de Frankfurt, né? Então tem uma nomenclatura nesse sentido. E tem um texto muito interessante de um deles, que é o Max Horkheimer, que escreve, né, que é o principal, né, o presidente, né, do instituto que faz a Escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisas Sociais, que ele escreve sobre a diferença entre teoria tradicional e teoria crítica. E eu acho que é interessante mostrar isso, porque a principal diferença de teoria tradicional e teoria crítica não é tanto a metodologia dialética e tudo mais, mas tem uma questão que eu acho que o Horkheimer ressalta, que é a tal atitude crítica, ou seja, as ciências humanas, elas precisam pensar o seu presente, né? E eu acho que isso que traz um potencial muito interessante para hoje, né? Para a gente poder pensar o campo das humanidades. Enfim. Para além disso, eu acho que as humanidades têm uma própria matéria, né? Tem uma matéria importante que somos nós, né? É a nossa relação, é uma maneira da gente se olhar dentro das universidades, se olhar dentro dos campos sociais, né? Hoje em dia a gente tem um processo que é interessante, né? Eu acompanho às vezes alguns grupos que trabalham com grupos de periferia e tudo mais, né? E a gente sempre ouve o problema dos direitos humanos. O pessoal dos direitos humanos vem aí e atrapalha o excelente trabalho assassino que as nossas polícias têm, né? Enfim, a questão dos direitos humanos, né? Como ele tem sido tratado, como se os direitos humanos fosse uma pessoa que estivesse ali organizando e atrapalhando a vida da comunidade que poderia ser higienizada, né? E a gente nota um pouco essa ausência de uma reflexão, né, no campo das humanidades e para além das humanidades, né, no campo do imaginário social que a gente tem,
de se pensar um pouco sobre o que é esses direitos humanos, de onde vêm esses direitos humanos, o que isso significa. E isso cabe às humanidades trazer. É muito interessante um texto da Marta Nussbaum, que fala um pouco sobre o processo do neoliberalismo, de como que o neoliberalismo ele vai criando uma universidade que se afasta cada vez mais das humanidades, né? E que, portanto, a gente precisa recuperar esse campo, né? Mas eu queria dizer um pouco mais além, né? Pensar um pouco no campo do ensino, e aí, terminando um pouco já na minha fala, encaminhando aí para poder dialogar mais com vocês, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o ensino de ciências humanas no ensino fundamental, né? E é muito interessante que como a gente tem bastante material quando se pensa na educação básica e no ensino de humanidades para o ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, mas a gente tem pouco material em relação de pesquisa mesmo, né, sobre metodologia, sobre conteúdos e tal, em torno do ensino fundamental 1, né, ou mesmo dos campos de experiência possíveis dentro da formação de uma criança na pré-escola, né? Como que as humanidades elas estão pensando as infâncias. Eu acho, quando eu me deparei com isso, porque eu estou criando lá dentro da universidade, da UFBC, um curso novo, né, de licenciatura de educação para a infância, uma licenciatura interdisciplinar, que se tudo der certo vai começar no ano que vem, eu me deparei com esse dado, né, de como que a nossa pesquisa de ensino de humanidades, ela invisibiliza esse lugar de início, né, dos campos de experiência e tal. Isso me chamou muito a atenção, porque se a gente for ver a área de matemática, a área de português, eles têm um trabalho muito forte sobre o ensino de matemática na primeira infância, né, mas a gente não, né. Isso significa alguma coisa, eu acho. Isso significa uma ausência de uma certa formação de base das nossas crianças, né. A gente estava comentando aqui algumas coisas das crianças no online, né, mas eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, de como que as nossas crianças, elas são, o que se passa de humanidades para essas crianças, né? A gente tem a BNCC, que é muito criticada, né, tem muitos elementos interessantes, mas muitas críticas, eu diria, né? E nesse sentido, eu acho que é interessante a gente poder parar para pensar um pouco sobre isso, né? Quais são as metodologias, que experiências a gente tem de humanidade, do campo das humanidades, que as próprias infâncias poderiam trazer em diálogo com as infâncias, enfim. Uma delas, assim, sempre defendo, né, é a falta de uma experiência que eu tive, né, com filosofia para criança, né. A gente vê que desde a educação básica, a filosofia ela é deixada de lado, né, como se a filosofia só pudesse acontecer quando o aluno viesse no ensino médio. Olha que tem colegas nossos da filosofia que dizem que não, que nem no ensino médio isso deveria acontecer, né? Mas veja, a gente cada vez mais produz, quando distancia a filosofia, por exemplo, desse campo, né, do ensino fundamental 1 ou do 2, né, não se trata de passar Aristóteles ou Kant para essas crianças, né, mas se trata de passar procedimentos filosóficos desde as infâncias, né, e tem experiências para isso, né, tem Lippmann, tem o próprio Walter Kohan aqui no Brasil, enfim, que trazem essas dimensões. Então, nesse campo, é muito interessante a gente parar para pensar, né, o que uma discussão, talvez, a gente falou agora com a Ana, né, a questão das humanidades nas universidades, mas é preciso pensar também, em diálogo com isso, a dimensão das humanidades na educação básica, né, e aí me chama muita atenção. A gente passou por uma reforma de ensino médio que foi trágica para as humanidades. Isso significa formar um público leitor das humanidades distante das humanidades, né? Um público leitor que está mais interessado, talvez, na formação de uma empresa de si mesmo e pouco interessado numa experiência de si mesmo, né? E aí, nesse sentido, a gente vai criar um modelo de estudante, inclusive para a universidade, distante das humanidades, né? Como que, então, eu acho que hoje a gente tem esse desafio de como a gente pode recuperar
essa experiência das humanidades, né, que não é só uma passagem de conteúdo, mas é também um próprio momento de suspensão da formação dessas crianças, da vida cotidiana dessas crianças, para elas poderem pensar o que é viver em sociedade, como que a gente pode pensar um futuro melhor, que tipo de humanos nós temos, que histórias nós passamos, que histórias nós apagamos, né? E é isso que talvez as humanidades possam trazer com toda a força, e talvez por isso mesmo elas sejam tão perigosas para discursos que hoje em dia têm se tornado hegemônicos, né? Então, basicamente, para um pontapé inicial da nossa conversa, eu trago esses elementos para a gente poder depois debater, tá certo? Obrigado novamente, a gente já volta. Beleza, valeu, Silvio. E agora eu vou chamar aqui o nosso terceiro convidado, que é o Everaldo de Oliveira Andrade, que é professor de História Contemporânea no Departamento de História, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH da USP, com um credenciamento no programa de pós-graduação em História Econômica. Olá, boa noite, bom dia, não sei a hora que as pessoas vão assistir o programa. Agradecer o convite para participar desse debate, dessa discussão que eu acho muito importante sobre as humanidades, a produção do conhecimento nas humanidades. Eu trabalho na área de História Econômica e História Social também, estou no programa de História Social da USP. Uma ênfase um pouco maior hoje na discussão sobre História Econômica, que é a minha área que eu estou estudando mais hoje. Bom, eu queria falar um pouco, a partir até do que os colegas já colocaram, algumas questões que eu ia colocar, mas eu quero pensar um pouco aí algumas questões mais gerais antes de entrar na discussão propriamente das humanidades e da história, que eu queria falar um pouquinho. Acho que já foi falado pelos colegas, eu queria enfatizar que as ciências em geral e as universidades públicas, mas as universidades em geral estão passando por uma fase difícil no Brasil e em muitos países. Então, foi falado já dos Estados Unidos, da incrível e inacreditável ação do governo Trump de atacar, né, uma das maiores universidades, a universidade mais conhecida do mundo, talvez a Harvard e outras, né, que é uma posição de atacar a própria ciência, perseguir a ciência, cortar recursos para ciências, os avanços tecnológicos, numa situação em que há uma disputa forjada também pelos Estados Unidos contra a China e o desenvolvimento da ciência na China. Então, há um pano de fundo muito complexo que ameaça muitas universidades e o financiamento dessas universidades no centro do poder do capitalismo, né? Isso tem reflexos também em como aqueles setores aqui no Brasil alinhados com essas posições contra a ciência em geral e contra a universidade como espaço de debate e discussão do conhecimento também podem ser ameaçados. A situação da universidade brasileira não é fácil, embora o governo federal hoje tenha uma posição favorável de tentar aumentar os recursos e tudo mais, há um bloqueio gigantesco que vem da maneira como está se estruturando as finanças do Brasil, o orçamento público, o arcabouço fiscal do Brasil, que está sufocando as universidades federais. Eu não sou de universidade federal, sou de uma universidade estadual, mas está tendo reflexo também, vai ter reflexo nas universidades estaduais, no conjunto do financiamento das universidades públicas do Brasil. Então esse é um pano de fundo que ameaça várias universidades, várias linhas de pesquisa em várias áreas, e a área de humanidades talvez seja a mais afetada, porque aparentemente esses setores veem nosso trabalho como uma ameaça, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, né? Que em primeiro lugar, quer dizer, a universidade e a produção do conhecimento e a ciência não é algo neutro, né? Então existe muito a convicção, a ilusão e a opinião de muitos colegas, inclusive, de que a ciência paira acima da sociedade, de que é quase natural que vai existir um sistema educacional de ciência que possa funcionar por conta própria, e não é verdade isso. Isso depende de uma posição e de um projeto nacional, né? No caso do Brasil, um projeto nacional de desenvolvimento do país, para ter um sistema de universidades, ter um sistema de pesquisa e ter uma rede pública de educação que seja compatível com isso. Então, eu queria primeiro destacar isso, que a defesa da ciência e das universidades públicas e do sistema público de educação no Brasil é um pressuposto inicial necessário para a gente pensar a possibilidade de ter ciências humanas, produção de conhecimento na área de ciências humanas com qualidade. E isso é uma questão também de soberania nacional do Brasil.
E na área de humanidades, a possibilidade da gente, a partir da experiência do nosso povo, da diversidade cultural do Brasil e da América Latina, construir um conhecimento, reconstruir um conhecimento que possa ser utilizado por nós, pela humanidade, depende disso, né? Depende desse projeto que já foi colocado pelos colegas, né? Há toda uma história de como foi duro e difícil, desde a década de 50 até antes, construir um sistema nacional de pesquisa, um sistema público de universidades federais e estaduais também. Esse desafio segue, né? Esse desafio não desapareceu. Eu acho que é uma questão importante, porque tem uma camada dos nossos colegas que acham que não é necessário um engajamento também político, no sentido político amplo da palavra, de defesa da universidade, da ciência e do nosso trabalho, né? Uma das ameaças também que essa produção de conhecimento geral da ciência e da humanidade é que o mercado, e os colegas já falaram aqui sobre o empreendedorismo e tudo mais, no caso da USP, a palavra empreendedorismo e inovação vem sendo utilizado como um suposto motivador da ciência. Só que a ciência não depende nem de empreendedorismo nem de inovação, nesse sentido mercadológico da palavra. Eu sei que já foi falado sobre a inovação é importante, a criação da ciência sempre busca a inovação, a superação, mas o discurso atual do inovacionismo e empreendedorismo é no sentido de privatizar a produção do conhecimento, né? Utilizar de maneira pragmática e usar os critérios pragmáticos e produtivistas como instrumentos de coesão desse conhecimento em torno de padrões que não são os padrões da liberdade crítica e da diversidade que é necessário para a produção do conhecimento. Quanto mais diversidade, quanto mais crítica, quanto mais embates teóricos, mais importante é o desenvolvimento da ciência. Agora, o mercado não se baseia nesses critérios. O mercado busca recursos, busca transformar a produção do conhecimento em um instrumento, possa ser vendido, possa ser um valor de troca, não um valor. Isso está ligado também a um ataque mais profundo, que é mais sutil muitas vezes, né, muitas vezes percebido pela universidade, né, pelo dia a dia da universidade. Então acho que essa é uma questão que eu acho importante para a gente refletir, né, que as universidades e a produção do conhecimento em geral e das humanidades em geral são espaços de permanente disputa. Isso não é um projeto, se cada pesquisador trabalha com o seu projeto individual e não pensa coletivamente um projeto institucional da universidade, um projeto para o país e para o povo brasileiro, em particular, aqui estamos falando do Brasil, é muito mais fácil ser capturado por um discurso empreendedor, um discurso individualista e produtivista. Eu penso que uma grande ameaça às áreas em geral, e no caso das humanidades, é a grande ameaça, porque a nossa área ela é chamada de ciência básica em alguns casos, né, mas é uma área que não tem um vínculo direto com o mercado, com a aplicabilidade do mercado. Pensando na filosofia, como o meu colega acabou de falar aqui, né? Onde estão os filósofos hoje? Para que serve um filósofo hoje? Um historiador, no meu caso. Qual que é a utilidade que pode ter do ponto de vista do mercado? Não serve para nada. Não vai ter nenhuma rentabilidade, a não ser que você produza algo que o mercado possa comercializar nas suas redes. Então, essa é uma das mais profundas ameaças à nossa possibilidade de ter uma ciência comprometida com o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento da juventude, o desenvolvimento do povo brasileiro em geral. Em particular na área da história, a Universidade de São Paulo, onde eu trabalho, o primeiro curso de História, acho que é o curso, salvo engano, é o primeiro curso de História do Brasil, ele foi fundado em 1934, junto com a universidade, então tem décadas. E o primeiro curso de pós-graduação, de História e Geografia, no caso, na década de 40, o primeiro doutor em História no Brasil, foi o professor Eurípides Simões de Paula, que é o nome do prédio lá do Departamento de História da USP. Ele defendeu a tese dele em 1946, 47, se não me engano. Estou falando isso porque o fato da Universidade de História ter uma trajetória aí de décadas não faz dela uma área que esteja imune às ameaças, pelo contrário, né? A área de História, em particular, ela vem sendo atacada, vários professores da rede pública, em particular, no ensino médio e tudo mais, vêm sendo assediados, porque recentemente, aqui em São Paulo, não sei se esse programa acho que é nacional, né? No litoral norte de São Paulo, um professor foi
impedido de desenvolver seu projeto porque ele estava usando imagens artísticas que, segundo os grupos religiosos e políticos, teriam ameaçado a formação da juventude e tudo mais, né? Então, isso desencadeou uma campanha. Então, estamos com essa campanha. Eu sou presidente da Associação de História ainda, né? Estou nessa campanha, por isso que eu estou falando isso. Quer dizer, os professores que produzem conhecimento em sala de aula, porque se produz conhecimento também, discutindo com a juventude e com os jovens em geral, eles estão sendo ameaçados, estão sendo assediados por grupos fundamentalistas religiosos de extrema-direita que estão prejudicando essa possibilidade de desenvolvimento, de apropriação pela população da memória histórica do próprio povo brasileiro, que se trata disso, né? Então há uma crescente busca por censurar o conhecimento, a produção do conhecimento na área de humanidades e da história, e da filosofia, da sociologia e outras áreas, que se revela de várias maneiras. Então a redução do currículo de história, geografia e sociologia na rede pública estadual, a perseguição a professores, a censura a livros, a introdução de escolas cívico-militares, a introdução de livros religiosos, Bíblia, a obrigatoriedade de leitura da Bíblia e cultos dentro de escolas públicas são ameaças à construção do conhecimento e desenvolvimento das humanidades. Por fim, eu queria também destacar uma outra questão que diz respeito também a esse ponto, que é a relação das humanidades com as tecnologias da informação e com as redes sociais também, né? Há uma discussão de que isso é positivo, aumenta, né, a difusão do conhecimento, aumenta, né, a possibilidade da gente ter programas como esse, mas também a gente coloca a nossa dinâmica de trabalho e a nossa dinâmica de produção sobre uma lógica que não é a lógica da reflexão mais lenta, mais compartilhada e coletiva, que a leitura, que os espaços coletivos de reflexão na sala de aula permitem. Então há uma ilusão tecnológica e midiática em muitos colegas, inclusive da humanidade, de que a tecnologia por si só é um instrumento de emancipação, e não é. Se ela não for controlada socialmente e coletivamente, é um instrumento de alienação, como está se vendo hoje. E é uma área importante, as humanidades digitais que estão se desenvolvendo, é uma área de debate, de conhecimento também na área de história, muito importante, que procura fazer uma reflexão de que as humanidades e a sua digitalização, a sua apropriação dessa economia, não, dessas tecnologias digitais, pode ser um instrumento de compartilhamento e de superação dos entraves que a individualização da apropriação do conhecimento pode estar provocando na juventude e nos próprios profissionais, a compartimentalização da construção do conhecimento coletivo, né, em geral. Então há uma discussão importante em andamento. Acho que essa é uma área que precisa ser apropriada pelos profissionais, pelos pesquisadores, pelos historiadores, filósofos, sociólogos que trabalham com a área de humanas, a apropriação tecnológica como instrumento de emancipação, não como instrumento de alienação. Acho que essa é uma questão central para se entender por que o mercado busca controlar e busca impedir que os profissionais que trabalham com humanidade se utilizem desse conhecimento como instrumento coletivo. Então, eu queria só finalizar aqui dizendo que, como o colega falou aqui da infância, tem uma área interessante na história, que é a história da infância que está se desenvolvendo, e uma das principais dificuldades é como reintroduzir a leitura em papel nas crianças também. Quer dizer, como as crianças se apropriarem, porque a difusão de tecnologias e a apropriação dessas tecnologias, se não for realizada a partir de uma reflexão coletiva e social, ela significa submeter cada um de nós ao controle midiático de grandes corporações, megacorporações, que não têm nenhum interesse em desenvolver a humanidade, não tem nenhum interesse em desenvolver de maneira coletiva e social o conhecimento que é coletivo. O objetivo dessas corporações é se apropriar privadamente do conhecimento, da ciência produzida coletivamente nas universidades e nos espaços populares. Então essa é uma questão que a área de ciências humanas tem uma grande contribuição a oferecer, desde que ela não fique restrita ao ambiente universitário, desde que ela seja apropriada e seja apropriada coletivamente, né, pela sociedade através do trabalho das universidades públicas. E agora eu vou chamar a nossa debatedora, que vai fazer perguntas para os nossos convidados, a Lúcia Valadares.
que é professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com dedicação em pesquisa e extensão, com experiência em fundamentos da educação e políticas educacionais. Olá a todos que estão aqui nos assistindo, frisando que este programa ele irá no sábado, primeiro sábado do mês, e agradeço imensamente a fala de Ana Cristina, Silvio Carneiro e Everaldo Andrade. E eu tenho uma pergunta que é, olha, tentando aí amarrar um pouco o que vocês falaram, né? Cada um trouxe pontos relevantes, preciosos. Tem uma pergunta única e depois, se der tempo, quero fazer uma pergunta direcionada a cada um de vocês. As ciências humanas, ela tem o papel de apreender as contradições sociais, ela tem o papel de apreender o movimento da sociedade, e vocês trouxeram isso, né? Conhecer, desvendar as consequências que nós lidamos no cotidiano, para então ter acesso às causas, o que motivou. Nesse caso, na área de cada um de vocês, como é possível hoje trazer este conhecimento de uma forma mais próxima da sociedade? Como nós podemos conseguir traduzir isso no cotidiano? Aí entra, então, a pergunta, da pergunta geral para a pergunta específica. Por exemplo, o professor Everaldo escreveu um artigo onde ele fala a história, a arte política, o muralismo do boliviano Miguel Alândia Panjota. Tem uma passagem aí no seu artigo que você fala do que é o indigenismo e a crítica social que eles travaram, né? que os autores, os especialistas, produtores de literatura travaram. E eu gostaria, por exemplo, se você poderia, depois dessas ciências sociais mais ampla, para um exemplo, né, da repercussão desses estudos no cotidiano, se foi de encontro aos movimentos sociais de resistência. No caso de Ana Cristina participou de um artigo em que o artigo fala da relação entre a diversidade e a pluralidade. Como é possível, nesse caso, trazer mais especificamente o salto de qualidade? Há salto de qualidade nesses movimentos? A gente percebe, de alguma forma, que há avanços sociais, ou, de fato, esse movimento pela extrema-direita, por pensamentos fascistas do grande poder econômico que tenta controlar a todo custo a sociedade, está sendo mais forte hoje? No caso Silvio Carneiro, você fala o poder sobre a vida e a biopolítica, né, de Marcuse. Você acha que nesse momento esta produção porque, na verdade, o papel da classe dominante é sempre produzir o falso, é sempre produzir um ataque no sentido de fazer valer a falsidade, a produção como popularmente tem sido conhecido como fake news, mas a arte, de certo modo, os movimentos sociais conseguem, e a ciência, o papel das ciências humanas, conseguem explicitar, consegue ter um movimento contrário para criticar e apontar todas as contradições e tentar superar esta realidade, superar e dar um salto de qualidade no âmbito da vida, de melhores condições de vida, melhores condições de existência. Então, eu passo a palavra para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu pretendo, né? Podemos começar pelo Everaldo. Do fim para o começo agora, inverter a ordem, né? Fim para o começo. Bom, esse artigo que você citou, eu escrevi, acho que faz 20 anos já, faz muito tempo. Não sei como você encontrou ele, né?
não trabalho mais exatamente com essa discussão do indigenismo boliviano, mas foi uma discussão sobre a arte, né, muralista na Bolívia, que era pouco discutida. Na verdade, era uma sobra do meu doutorado, assim, uma parte que eu pesquisei acabou. Esse artigo, já que você falou de repercussão, ele gerou depois 2 teses de doutorado, assim, aqui no Brasil, assim, 2 pessoas que leram, não sei aonde, o artigo, se interessaram e foram atrás, uma no Rio de Janeiro e outra acho que na Unifesp, né? E então achei legal, assim, né? Foi uma pesquisa que eu fiz e na universidade, aparentemente era algo super especializado, super um nicho, mas gerou uma discussão e a discussão do indigenismo, no caso da América Latina e do Brasil, ela tem uma repercussão muito grande. As pesquisas que são feitas nessa área, não só na área de história, que é a minha área, mas na área de antropologia e outras áreas, elas repercutem em políticas públicas, na elaboração, na reflexão sobre políticas públicas para as comunidades indígenas, para a apropriação dos saberes dessas populações pela ciência brasileira e mundial. Então, eu acho que é um aspecto importante de como os estudos que aparentemente são deslocados, ou são estudos que não têm uma aplicabilidade, eles acabam, né, com o tempo sendo apropriados, difundidos, até na discussão, por exemplo, da defesa do patrimônio artístico e cultural, né, desses povos. Então, essa discussão acabou repercutindo. Então, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que pessoas que eu nem conhecia, de outras gerações, estavam já lendo o artigo, que eu achei que, né, isso me animou, né, a discutir. E você está falando também em repercussão, tem uma questão que a gente discutiu na USP, mas não conseguiu implantar, né, por falta, talvez, a gente inventa muitos projetos e não consegue, que era de construir a ideia da universidade popular, né, não é criar uma nova universidade, mas um tipo de atividade dos professores, dos pesquisadores, quem está fazendo pós, de se apropriar, por exemplo, dos saberes da periferia de São Paulo. Então, há uns anos atrás a gente estava desenvolvendo isso, porque a gente ficou um pouco insatisfeito com a pouca repercussão do que a gente discute, e da dificuldade de superar, né, o obstáculo entre a nossa própria linguagem, às vezes sofisticada, muito abstrata, com a discussão que o povo faz na periferia, né? E, por outro lado, o preconceito dos intelectuais e das humanidades também com o que se discute, o que se produz na periferia. Então, assim, em São Paulo, na capital, em São Paulo tinha a rede Os Céus, um projeto, acho que da Marta Suplicy, se não me engano, né, que são grandes colégios, né, que tem biblioteca, tem serviços, né, de saúde, de educação, biblioteca, tem piscina e tudo mais, e foi criada uma época uma tentativa de uma universidade que fosse centralizada. Então a nossa ideia era criar um vínculo entre a USP, não só a USP, mas as universidades públicas, com esses centros, e criar um espaço, não para ser só da palestra, mas para ouvir e para criar, né, um grupo de pesquisas que compartilhasse conhecimento, que incorporasse, por exemplo, a música que é feita na periferia, né, as práticas sociais coletivas que são feitas na periferia e são ignoradas. Então, a classe trabalhadora, que dizem que desapareceu, mas ela existe, na minha opinião, a classe operária e trabalhadora continua existindo, produzindo e resistindo na periferia, produzindo conhecimento. E, assim, a universidade é pública, mas ela não está se apropriando desse conhecimento. Então, é um pouco essa ideia de que a universidade ela precisa estar permanentemente numa relação dialética, de contato, né, com a população, porque é para isso que serve a universidade pública, né? Ela precisa produzir conhecimento vinculado a esses interesses, a esses setores, e para atender esses interesses e setores, porque se não fizer isso, o mercado se apropria, ele vai utilizar esse conhecimento para fins privados e não vai permitir que a população se aproprie do conhecimento público produzido. E não é só nas humanidades, né? Em outras áreas também. E, aliás, essa separação ela pode ser perigosa em muitos casos, porque ela aliena a gente de outros colegas de outras áreas que têm total interesse, tem necessidade, inclusive, de ter essa interação com as humanidades, para que a gente possa realmente fazer da universidade pública um espaço de criação e de interlocução com os interesses da sociedade no sentido amplo, né? Não dos empresários, dos empreendedores, inovacionistas, como na USP, só se fala nisso. Então, esse é um obstáculo que está dificultando o nosso trabalho
nas humanidades, né? A gente tem essa discussão mais, talvez, fina em alguns casos, mas isso não quer dizer que as humanidades necessariamente têm um alinhamento progressista se não houver esse compromisso mais claro, mais vinculado, mais prático com a população que precisa tanto desse conhecimento que a gente produz. Um pouco isso que eu pensei a partir da sua provocação. Tá bem, muito obrigada. Ana, se quiser tomar a palavra agora. Pode ser. Não, eu agradeço, Lúcia, pela questão e também por articular a nossa presença aqui, e concordo integralmente com muita coisa que foi dita pelo Silvio e pelo Everaldo. Acho que nós temos alguns pontos de convergência muito interessantes. Eu fiquei pensando quando o Silvio fala dessa coisa, ele cita esse exemplo, os direitos humanos como uma pessoa, né? O Everaldo fala, não, a gente também dessa ideia do empreendedorismo, do mercado, né? Então a gente assiste TV, lê jornal e a gente vê assim, parece que o mercado é uma entidade, né? Onipresente e onisciente. Então a gente escuta muito assim, o mercado não gostou. Então a gente não põe dinheiro, não põe dinheiro na educação porque o mercado hoje não gostou, hoje ele não acordou bem, hoje ele tá chateado. Então acho que são inclusive termos das humanidades que são empregados nesse campo da economia, vamos dizer assim, que rege e dirige um pouco, ou tentam fazer com que eles rejam e dirijam a nossa vida. Esse texto, Lúcia, se eu estou lembrando bem o texto ao qual você está mencionando, ele vem muito um pouco dessa nova forma na qual o debate sobre diversidade e diferença aparece, sobretudo no ensino superior, e acho que é importante a gente chamar a atenção, nós temos no Brasil um histórico no que se refere a políticas de ação afirmativa direcionadas para esses públicos, 20 anos de adoção dessa política. E eu costumo dizer que é a política de maior sucesso da história do ensino superior brasileiro, né? Porque é uma política com pouco recurso do ponto de vista a outras áreas do conhecimento, mas que deu certo. Essas pessoas estão dentro dos espaços universitários e estão modificando esses espaços. E acho que isso tem um ponto naquilo que o Silvio também aponta. Fiquei muito interessada, Silvio, nessa licenciatura interdisciplinar que vocês vão fazer. Depois eu quero mais informações, porque eu acho que a gente está também num período, nessa discussão sobre formação de professores e professoras, né? A gente ouve muito dizer, tem um apagão de formação. A gente vê, acho que as políticas que tentando ser feitas no governo, um pouco para tentar suprimir isso, né, para resolver essa questão, mas acho que tem alguns apontamentos importantes que você coloca no sentido de que a gente, de fato, precisa de mais pesquisas mesmo. Eu concordo, assim, acho que você vê muitas pesquisas no ensino de matemática e poucas das humanidades de maneira mais específica, mas acho que isso vai no ponto, no que se refere à diversidade e diferença, porque quando a gente diz, assim, é isso, que é um pouco o Everaldo colocou. O que é a nossa questão mais central? A gente discute por que a gente fala assim, por que a gente se relaciona assim, por que a gente deseja desse jeito, por que a gente trabalha desse jeito. Então, ainda que a gente não está dizendo que o debate é sobre humanidades, é sobre humanidades o que a gente está fazendo. Então, a cada vez que quando a criança entra na escola, ou mesmo muito antes, né? Qual que é uma das primeiras coisas que ela aprende? A dizer, isso é meu. Então, ela fala, isso aqui é meu. Esse caderno é meu, essa caneta é minha. Então, ela aprende propriedade, né? Nesse espaço que é o espaço coletivo. Então, acho que isso tem essas implicações, e um ponto só para fechar que o Everaldo coloca dessa aproximação do ensino superior com as periferias. Acho, mesmo que a gente precisa discutir mais sobre isso, eu costumo dizer aqui, eu falo, as humanidades a gente é barato no que se refere a outras áreas, né? A gente não custa caro, mas a gente tem um déficit imenso de investimento nas nossas pesquisas, né? A gente tem áreas que tem um microscópio desse custa milhões, e eu falei, eu transformaria tudo isso em bolsa e deixaria muita gente muito tempo na universidade. Mas acho que tem só um apontamento, assim, o que a gente tem observado, e quando a gente vai para as periferias, não só quando a gente vai para as periferias, mas nós que viemos das periferias, né? Eu sou nascida e criada na periferia da Zona Leste de São Paulo. Hoje, quando a gente tem essas experiências de ir para esses lugares, entrar na casa das pessoas mais empobrecidas, né? E a gente tem muito essa coisa assim, um pedido quase de socorro para que a sociedade nos defenda,
defenda a universidade pública. E acho que a gente vê o sinal, assim, quando a gente entra na casa de alguém empobrecido, quando você olha na parede da sala, o que você vê na parede é a foto da filha, do sobrinho, do neto, do primo, com a beca de formatura. Então, acho que isso que é o sinal de valorização da universidade. E também, toda vez que alguma família coloca a criança na escola, ela sabe que naquela escola tem um professor ou uma professora que foi formado numa universidade. Ou a cada vez que alguém leva alguém no hospital, ele sabe que ali tem um médico que foi formado na universidade. Então, acho que esse é o ponto de valorização que a gente mais tem e precisa mesmo fazer essa aproximação e esse entendimento. Acho que a gente está no caminho, estamos construindo, tem algumas experiências muito interessantes, mas também acho que ainda falta esse conhecimento maior do que tem sido feito lá e do que as pessoas pensam e criam sobre si mesmas e sobre as suas experiências, sobre a sua presença no mundo, né? Mas acho que a gente está num bom caminho. Assim. Silvio, se quiser, pode tomar a palavra. Agradecer novamente a Lúcia, né, pelas perguntas, e acho que são perguntas instigantes para a gente pensar, assim, né. Eu acho que vou começar um pouco por essa primeira questão que você levantou, uma questão mais geral, depois vou lá para reviver a tese um pouquinho, e aí a gente comenta um pouco sobre possibilidades que eu tenho pensado, assim, sabe. Eu acho que as humanidades, ela tem uma coisa muito intensa. Ela é uma formação pela qual a gente não passa ileso por elas, porque a gente é parte da própria experiência que a gente está estudando. Não sei como foi com vocês, mas eu me lembro muito bem que quando eu escrevi a tese, eu estava num momento assim de crise da democracia e tal, né? A gente não sabia direito, era um momento muito de crise, né? E eu me lembro que eu me envolvi muito com isso na hora da escrita, né? Então é uma coisa muito louca nas humanidades, porque a gente não sai ileso. Ela é a experiência, né? Ela é um objeto, digamos assim, de pesquisa, né? Em que a experiência ela nos atravessa, né? E a gente é parte desses objetos. Então existe um lugar da construção do pensamento, da produção de conhecimento das humanidades, que é isso, ela é intensa, né? Ela é um lugar, assim, de se perguntar sobre questões básicas sobre o que é a humanidade, né? E isso nos atravessa quando a gente vai falar sobre elas. E aí um pouco da tese, né? Eu acho que ela tem um espaço, né? Mas talvez um pouco antes, né, da tese. É muito interessante de pensar, portanto, que a produção do conhecimento, ela fala dos cotidianos, e ela tem uma coisa que veio pós-pandemia, né, que eu comentava muito, assim, não, a questão maior não é como que a gente vai viver depois da sala de aula, que foi aquela coisa de telinhas que a gente está vivendo agora, mas a questão maior é o que é uma sala de aula, como que a gente vai recompor o lugar da sala de aula, como um espaço dialógico, como um espaço crítico, né, de pessoas que viveram durante 2 anos afastados desse lugar, né, afastadas desse lugar. Então, as humanidades, ela traz essas questões, assim, sabe, de o que significa, né? Uma das coisas que eu dou aula de desenvolvimento e aprendizagem, né? Uma das coisas que eu sempre falo, mas o que é aprender, né? Aí o aluno fala, é transmitir conhecimento e tal. E eu lembro de um autor muito interessante, que é o Gert Biesta, que faz uma crítica à lógica da aprendizagem, né, que ele vai falar, não, o mais interessante é a gente se encontrar com outro completamente outro, né, ser diferente, essa outra cultura, né, esse lugar que nos desloca. E isso é produzir diálogo nosso, com nós mesmos, né, mas também com o outro. Então, o campo das humanidades, ela tem uma coisa muito interessante, né, que o laboratório somos nós mesmos. Né? Então, essa é uma composição que eu acho que é muito interessante. Pensando um pouco na escrita da tese, né, vai um pouco nesse sentido, assim, né, não querendo não quero explicar aqui a tese, né, mas comentando pontos que eu acho que é muito interessante, né. Um ponto eu acho que você traz, Lúcia, é como fazer a crítica da ideologia hoje, porque eu acho que hoje você tem um modelo de ideologia diferente do século XIX, né, que é um modelo cínico de ideologia. É um modelo em que o neoliberal, o empresário, um Musk da vida, fala, a gente estava falando do Trump, né? O Trump chama as criancinhas para falar, eu vou tirar dinheiro da educação,
né? Isso é um modelo cínico da ideologia, que não tem medo de dizer a que veio, né? Sabe o que faz e ainda assim faz. Não tem que acobertar. Não é como um escravocrata antigo que fala, não, eu sou um liberal. Então tem isso. O Adorno, o Marcuse, que são autores presentes na minha tese, vão falar isso, o todo é falso. Então, como vou fazer uma crítica dessa totalidade que é falsa? Exige um modelo crítico diferente de ideologia, que não é mais dizer, não, a ideologia está falhando aqui, mas é dizer os lugares em que essas contradições aparecem. Um dos lugares que chama atenção, por isso que eu ressaltei o lugar da vida, né, o poder sobre a vida, né, são dos pontos que o Marcuse traz quando ele vai falar, olha, Eros, né, pensando aí na psicanálise como um lugar central, o que a gente está fazendo com a nossa vida. O Marcuse no Homem Dimensional, é um livro super importante, ele vai falar isso, o modelo crítico primeiro, a gente precisa viver, né? E segundo, qual é a vida digna que a gente tem que ter, né? E o que a gente está vivendo hoje é uma precarização dessa vida. Nos modelos mais críticos, muitas críticas aparecem. Shirley Mbembe, a gente pode lembrar Butler e outros tantos, né? O Krenak, só para pensar um pouco nesses elementos. E aí, eu acho que um dos pontos da crítica que eu acho super interessante a gente pensar, hoje eu estava vendo aqui um podcast sobre essa coisa do pessoal que é contra a CLT, né? E eu falo, puxa, olha só como é interessante, tem um sonho socialista, né, entre aspas, mas a pessoa acorda com um capitalismo mais radical. Porque essa pessoa que é contra a CLT é contra o patrão, é contra a exploração do trabalho, é a favor de ter uma vida mais digna, que ele possa cuidar dos seus filhos, das suas crianças. Eles não querem viver como seus pais, que viveram afastados dos seus filhos, mas por conta disso, né, o neoliberalismo fala, então, olha só como o Estado atrapalha, olha só como o mercado é maravilhoso, né? E aí é isso que eu queria brincar um pouco, eu ainda não criei a imagem legal para isso, mas é isso, existe um lugar, é isso que eu tenho estudado, né, das utopias, né, que eu acho que é um imaginário político, o que a gente tem sonhado como futuro? Eu acho que isso é um ponto importante para as humanidades. A humanidade não pensa só o contexto presente, mas ela também pensa o futuro. Então, como que a gente pode pensar, né, nesse futuro que não seja um futuro capitalista, né? Como vai dizer o Mark Fisher, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, eu acho que essa é uma questão central para a gente poder pensar essa crítica da ideologia e pensar modelos de vida mais dignos, né? Então, fechando aqui para não explorar muito tempo, senão a gente vai falando e vai longe. Adorei ouvi-los, um bate-papo delicioso. Aprendi aqui uma coisa assim que o Everaldo trouxe, que é apontar o que eu não tinha pensado, eu também não ouvi outra pessoa dizer, qual é a lógica desse ataque à ciência, né? Então, a apropriação mesmo, o objetivo é privatizar, não é que eles vão acabar com a ciência, mas é retirar da sociedade o acesso à ciência, em todos os sentidos. Essa sua fala também, tanto a da Ana Cristina quanto a sua, Silvio, importante demais para a gente pensar o futuro, pensar o que já foi modificado, o que os movimentos sociais, os movimentos do trabalho já conseguimos, tivemos avanços e estamos agora lutando contra a corrente, que há uma força política e econômica mais forte. Mas nessa perspectiva de olhar as utopias, olhar para frente, eu acho que é por isso que nós estamos aqui também. Olhar o futuro, enxergar possibilidade de transformação, mas para isso a gente precisa olhar o passado. Eu sou da geração, eu fui professora de pré-escola, eu trabalhei com crianças, trabalhei 20 anos, e por isso também eu estudei currículo, me chamou muito a atenção aqui o seu interesse, você falar, né, dessa possibilidade de se estudar humanidades, essa investigação, por que as humanidades não estão na educação infantil? E também achei muito interessante, Everaldo, dizer que na história também há uma preocupação de se estudar
a história da infância, né? Eu acho que, por acaso, existe aqui algo que permeia um pouco os nossos estudos. Eu vou te dizer, por conta da minha vida como professora, eu estou no magistério há 44 anos, eu fiz uma pesquisa, eu levantei currículo, mas eu fui professora daquele currículo, entende? Então, assim, as humanidades estavam presentes na educação infantil, no ensino fundamental, como as ciências biológicas, a história da ciência a filosofia da ciência faziam parte. Isso Everaldo talvez tenha vivenciado. Não, nem eu nem Everaldo vivenciamos aquele currículo mais rico, tá certo? Mas existia um currículo manjar dos deuses oferecidos. E é claro, por ser um currículo manjar dos deuses, ele jamais poderia chegar para a população em geral. Então, ele foi sendo derrubado mesmo, como foi sendo derrubado. Final dos anos 80, esse currículo ele foi detonado. Havia um currículo maravilhoso para a educação infantil e para o ensino fundamental e para o ensino médio. Tudo isso foi sendo derrubado e a reforma maior foi agora, em 2017. Não sobrou nada praticamente. Pelo menos, nós estamos encontrando algumas dificuldades com os alunos que estão chegando. É mais difícil hoje, muitos alunos não conseguindo ficar no curso de física, de matemática, porque não tem nada que segura, não tem chão para prosseguir. Mas eu acho que valeria a pena, né? Valeria a pena nós termos oportunidade de trocar ideia novamente sobre isso, principalmente porque Miguel Nicoleles, eu sou fã dele. Ele traz essa discussão, ele fala da Europa, como lá a preocupação dos intelectuais com os estudantes que também perderam, não é só no Brasil, isso é mundo. Como os capitalistas, o mercado, né? O mercado que o mercado é uma entidade de compra e venda, só de troca, mas abriga aí nesta imagem falsa a cara, né? O empresariado, o poder econômico que vem dando as cartas, que vem impondo suas regras, que vem derrubando tudo. Eu adoraria fazer 1000 perguntas ainda para a gente prosseguir, mas eu acho que o tempo, eu não sei se vocês desejam dar mais alguma palavrinha. Ok, então se vocês quiserem dar alguma palavra final, fique à vontade. Começar com o Silvio agora? Primeiro, assim, agradecer novamente, né, sucesso no podcast, vou começar a acompanhar mais vocês. Acho que a gente trouxe aqui questões muito legais. Ana, também quero conversar mais contigo. Everaldo, espero ter outras oportunidades também. Essa Universidade Livre realmente seria muito interessante da gente pensar aqui em São Paulo, alguma coisa, retomar esse projeto, eu acho que é fundamental, né? Fica aí uma possibilidade da gente poder dialogar sobre isso, e a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente sabia disso desde quando a gente entrou nas humanidades, então não tem jeito, é isso. Vamos que vamos, e até uma próxima oportunidade aí no diálogo com vocês. Manda ver, Everaldo. Bom, também agradecer aqui o espaço, achei super interessante a fala da Ana, do Silvio, conhecer aqui a Lúcia e o Luan também. Falta a gente se apropriar mais das tecnologias para humanidades, né? Eu falei das humanidades digitais, é um pouco isso, quer dizer, a gente às vezes tem um preconceito, acha que não é da nossa área, e pelo contrário, a gente tem a obrigação de utilizar isso, porque senão outros vão se utilizar com outros fins que não os fins de democratização do conhecimento, de utilização desse conhecimento. A Lúcia falou da experiência lá do passado nosso de formação, e eu lembro que no estado de São Paulo tinha história de São Paulo, tinha história, tem uma série de questões que hoje as crianças não têm, né? Então foi sendo empobrecido o currículo, e a universidade tem um papel muito importante em recuperar esse espaço, defender e fazer da escola pública, né, um espaço de democratização do conhecimento. Isso está se perdendo, tem uma geração se perdendo, e a nossa área nossas áreas aqui de humanidades,
elas têm um papel muito importante. Então eu queria saudar também essa iniciativa, viu, Lúcia? Você convidou a gente, também estou à disposição para a gente conversar sobre esse projeto da universidade popular, livre, pública, algo articulado que a gente possa fazer nas universidades públicas aqui no estado de São Paulo. Será maravilhoso. Bom, só posso dizer que eu já estou com a roupa de ir para nessa universidade, para a gente construir e vamos embora. Agradecer muito, Lúcia, Luan e a Frânio, as pessoas que estão aqui atrás para construir tudo isso. Um prazer conhecer você, Silvio e Everaldo. Espero que a gente possa se encontrar de novo. E eu vou lá no Silvio, no teu curso, já estou me convidando. E acho que dizer duas coisas importantes. O Everaldo fala sobre essa coisa digital, a gente está muito nessa discussão de inteligência artificial, toda essa coisa que está nos atropelando, né? A gente acabou de ver que o Silvio citou o Musk e todos esses outros nomes que a gente tem ouvido bastante, a gente descobriu que eles têm lado, né? Sabem muito bem como controlar o meio, e agora acho que estão sem a vergonha de dizer a que vieram, né? A gente dizia, não, era um espaço aberto, todo mundo vai poder dizer o que quer, e não é bem assim. E acho que a experiência também da pandemia foi boa nesse ponto, na medida em que a gente percebeu, quando as famílias que puderam ficar em casa com as suas crianças, com seus jovens, perceberam o papel da escola, o valor da professora e do professor. Viram que não é assim, basta abrir o computador e todo mundo aprende, né? E a gente viu que a gente perdeu uma geração com a pandemia, sobretudo no Brasil, né? Acho que a gente tem que reconhecer isso, no sentido da aprendizagem e do ensino, e que a gente agora está tendo que recompor tudo isso. E, por fim, nessa proposta da universidade, que eu já estou com a roupa de ir, acho que a gente talvez tem que, do que a gente está discutindo, assim, de olhar outros modelos que já existiram, né, para projetar o nosso futuro. Acho que o Silvio tem razão, a universidade tem esse papel, e acho que a gente olhar para essa história, assim, quando a gente olha os termos dos povos indígenas com bem viver, o termo dos povos, né, africanos com afrofuturismo, enfim, a gente tem muitas ideias que estão circulando por aí, as quais a gente pode e deve conhecer e se aprofundar. E acho que a gente tinha, alguns anos atrás, né, o Fórum Social Mundial dizia que um outro mundo era possível, né? Hoje eu nem sei mais se a gente ainda tem Fórum Social Mundial, e ele era um contraponto ao Fórum Econômico que está aí todo ano, a gente vê aquele povo nadando na neve, discutindo que, né, como é que a economia vai dominar a nossa vida. Eu acho que a gente tem que retomar que, de fato, existe a possibilidade de um outro mundo possível, sim. É um mundo sem escala 6x1, é um mundo com diversidade, com diferença, com alegria, e a gente sabe qual é o nosso papel na universidade e também nas humanidades. Então, já que eu já estou com a roupa de ir, estou pronta para a gente fazer. Já tem até o projeto pedagógico. Com certeza. E por aqui a gente fica com mais um episódio do podcast Passaredo, que o tema foi produção de conhecimento e praxis nas ciências humanas. Uma discussão, acho que muito construtiva, assim, né, principalmente sobre a universidade, mas passando pelo ensino de base e as consequências, assim, dos projetos de educação, né, em humanidades. E eu gostaria de pedir mais uma vez para todo mundo que está assistindo compartilhar esse episódio com as pessoas que vocês acham que pode tirar algum proveito dessas informações. E curtir o vídeo, clicar no joinha lá embaixo e se inscrever no canal, né, do Baruch Comunicações. O canal é @Baruch Comunicações, sem cedilha e sem acento, né? 1677. Então é Baruch Comunicações 1677. E é isso, gente. Até a próxima.